Tá funcionando? Tá ouvindo? Tá, né? Agora foi. Graças e paz, amados. Pode sentar, amados. Podemos ficar sentados. É uma honra muito grande estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. E ainda mais quando a palavra do Senhor ela já foi um pouco adiantada, né? Foi adiantada no culto de domingo, na ceia, que o pastor Robert deu uma adiantada boa na palavra que ia ser ministrada hoje. Durante a ceia também, o pastor Adiel também já me ajudou bastante. Então a gente já. Obrigado, minha irmã. Então a gente já fica muito alegre que a gente vê a direção do Espírito Santo nessa igreja. O pastor Robert ele deixou uma pergunta na ministração do domingo passado. Quem é que lembra dessa pergunta? Você sabe quem é você? Você sabe da onde veio? E você sabe para onde vai? Hoje tentaremos responder uma parte dessa pergunta. Amém? Nas ministrações da palavra, nas escrituras, sempre trazem informações de sempre ensinamentos recorrentes. Quando Paulo ensinava aquelas pessoas, as cartas que escreveu para as igrejas, sempre ele tentava lembrar o que já havia sido falado. E no ministério de Jesus foi do mesmo jeito. O ministério de Jesus sempre tentava ministrar e reforçar aquilo que já tinha sido anunciado para os seus discípulos. Quando a gente olha para os profetas do Antigo Testamento, eles também trabalhavam do mesmo jeito, sempre tentando mostrar para aquelas pessoas, para os israelitas, que eles precisavam olhar para a aliança que Deus tinha feito com eles. Isso a gente aprendeu na escola de pregadores terça-feira. Amém? Então, Deus tem um propósito também com essa palavra, porque essa palavra também, nesse trecho especificamente, já foi ministrado nessa igreja. Foi ministrada pelo presbítero Ivan. E aí eu fiquei, quando eu conversei com o presbítero Ivan, ele falou que já tinha ministrado e que eu nem lembrava, eu fiquei apreensivo. Senhor, é isso mesmo? E ele confirmou no meu coração. É isso mesmo. Você vai ministrar no mesmo trecho, na mesma palavra que o presbítero Ivan ministrou. Então convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18. O tema da nossa ministração, da ministração dessa noite é uma mensagem urgente. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18. Todos acharam? Amém? Estou vendo Bíblias ainda sendo folheadas. Vamos aguardar, todo mundo chegar junto, todo mundo ficar junto. Vamos utilizar muito esse texto base na ministração de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Uma mensagem urgente. Quantas mensagens nós recebemos no dia a dia, por e-mail, por rede social? Quantas informações nós temos recebido durante todos os dias? Notícias boas, notícias ruins, notícias que afetam o nosso dia a dia, tragédias pessoais, tragédias coletivas, situações que a gente não gostaria de estar enfrentando,
situações difíceis que atingem até os nossos familiares e também a gente. Às vezes a gente fica pensando, o que falar nessa hora? O que dizer nessa hora? E começamos a pensar, por que que essas coisas acontecem? É nessas horas que a gente tem que olhar lá para o Jardim do Éden, lá para o começo de tudo, aonde os nossos pais, Adão e Eva, pecaram. As tragédias pessoais, as tragédias com a natureza, o quebra de relacionamento entre homens, entre o seu próximo, tudo provém do pecado. Tudo provém exatamente pela falha dos nossos pais, Adão e Eva. Meus amados, o ser humano ele não foi criado para sofrer aqui na terra. Ele não foi criado para morrer e muito menos para adoecer. Ele foi criado também para poder enfrentar tragédias pessoais. Em momento algum, a gente vê nas Escrituras, Deus proibindo de se comer da árvore da vida. Em momento algum. Deus proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas os nossos pais comeram da árvore do conhecimento e do bem e do mal. E a partir desse momento que eles comeram daquele fruto proibido, Deus privou eles de comer da árvore da vida, para não ficarem eternamente em pecado. Mas o mais interessante desse episódio, da queda do homem, é que Deus não pergunta para Adão o que você fez. Pergunta, aonde você está? Onde está você, Adão? Será por quê? Porque o pecado, ele nos separa da presença de Deus. O pecado, ele nos tira o relacionamento com Deus. E nós, que estamos nessa situação, nesse momento, nessa contemporaneidade, nós herdamos o pecado dos nossos pais. Em Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado, ele trouxe a maior tragédia da humanidade. O homem, por causa do pecado, ele se tornou inimigo de Deus. É o que diz em Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, nós, o homem sem Deus, o homem natural, ele é inimigo de Deus. A queda dos nossos pais, ela afetou toda a criação. Jogou toda a raça humana no abismo do pecado. O pecado, meus amados, ele divide, ele desintegra, ele separa. O pecado, ele provocou um abismo espiritual, separou o homem de Deus. O pecado, ele provocou um abismo social, ele separou o homem do seu próximo. O pecado, ele provocou um abismo psicológico, ele separou o homem de si mesmo. O pecado provocou um abismo ecológico, ele separou o homem da natureza, fazendo muitas das vezes esse homem um depredador e outras vezes esse mesmo homem um adorador da natureza. O homem natural, ele é um ser em guerra. Ele é um ser em guerra com Deus, consigo, com seu próximo e com a natureza. O homem, para voltar a ter relacionamento com Deus, ele precisa se reconciliar com Deus. Porque o impulso do nosso coração é contra Deus. Porque o pecado
ele nos afasta de Deus. Meus amados, a reconciliação com Deus é uma necessidade imperiosa. A reconciliação com Deus é uma mensagem urgente. Porque se a gente não se reconciliar com Deus, nós não seremos chamados filhos de Deus. Pois o mundo diz que todos os homens são filhos de Deus. Mas a Bíblia diz completamente ao contrário. O homem natural, o homem que não caminha com Deus, de acordo com os princípios de Deus, ele é filho da ira de Deus. E para ele, o filho da ira de Deus está destinado à condenação eterna. Mas aí você me pergunta, como iremos reconciliar com Deus? Como nós podemos fazer isso? Para isso nós precisamos entender alguns aspectos da reconciliação. E o primeiro aspecto que precisamos entender é o caminho da reconciliação. Em 2 Coríntios, o texto base nosso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. A reconciliação é uma iniciativa divina. O homem foi ofensor, Deus o ofendido. Deus toma iniciativa para poder se reconciliar com Deus. Deus toma iniciativa para que o homem volte a ter relacionamento com Deus. A parte ofendida é que toma a iniciativa da reconciliação. O Evangelho, meus amados, ele não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. Foi o homem que caiu, o homem que se afastou, o homem que se rebelou contra Deus. Mas é Deus quem busca o homem. É Deus quem corre para abraçar o homem. É Deus que atrai o homem com cordas de amor. Isso é que diz em Oséias, capítulo 11, verso 4. Atraí-vos com cordas humanas, com laços de amor. Deus nos puxa com laços de amor para voltarmos a ter relacionamento com Ele. A Bíblia não fala em momento algum que Deus tem necessidade de se reconciliar conosco. É o homem que precisa se reconciliar com Deus. Nós mudamos, Deus nunca mudou. Seu amor por cada um de nós é eterno, incessante e imutável. O homem pecou, mas Deus continuou amando o homem do mesmo jeito. Ele não mudou em nada. Isso faz parte exatamente dos princípios de Deus. Deus poderia ter nos tratado de forma diferente. Deus poderia ter nos tratado conforme tratou os anjos caídos, os anjos rebeldes. Eles foram conservados em prisões eternas, em permanente estado de perdição, conforme está descrito em Judas capítulo 6, verso 13. Deus poderia ter nos tratado dessa forma, mas Deus providenciou um caminho de volta para Ele. E esse caminho é Jesus Cristo. Em João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho da reconciliação com Deus. Mas Deus traçou o caminho, Deus tomou a iniciativa, mas havia necessidade de se providenciar um agente da reconciliação. E esse agente é Jesus Cristo. Verso 18 e 19 do nosso texto base diz assim: Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus desde a eternidade já tinha providenciado
um agente da reconciliação. Desde antes da eternidade, Deus já tinha o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Através do primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Mas pelo último Adão, entrou a redenção do mundo. Não há outro caminho para a reconciliação com Deus, a não ser em Cristo Jesus. Ninguém pode se reconciliar com Deus através das obras de misericórdia, através de ser uma pessoa boazinha, através de fazer obras de caridade, através de falar palavras bonitas. Não há reconciliação com Deus, a não ser em Cristo Jesus. A única forma é Cristo. Não é a igreja, não é a religião, não é nenhum guru espiritual, não é qualquer rito sagrado, não é o teu pastor, não é o presbítero, não é o teu esposo, nem tua esposa, nem teus filhos. A única forma de se reconciliar com Deus é Jesus Cristo. Porque só existe um mediador entre os homens e Deus. E conforme diz em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único agente da reconciliação é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é o mediador, Ele é o advogado e o intercessor, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de Jesus. Deus aqui, Ele pavimentou o caminho da reconciliação. Deus tomou a iniciativa e providenciou o agente. E agora? O que acontece? Esse é o segundo aspecto que nós vamos tentar entender aqui. Deus providenciou as bases para a reconciliação. E a base da reconciliação é por imputação trocada. No verso 19 e no verso 21 está o trecho que nós iremos analisar agora. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia afirma que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por um só pecado, a gente já estava condenado eternamente ao inferno. E todos os dias a gente peca. Para a gente tentar entender o tamanho do nosso pecado, a gente precisa olhar para uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo, que está descrita em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. A essência dessa parábola, ela é a seguinte: da mesma forma que o Senhor Deus nos perdoou dos nossos pecados, nós devemos também perdoar o nosso próximo. Porque as nossas dívidas com Deus eram maiores do que com o nosso próximo. Essa é a essência dessa parábola. Mas o que me chama a atenção é o tamanho da dívida que esse homem tinha, que equivale ao mesmo tamanho da dívida que nós temos com Deus. A Bíblia fala que o tamanho da dívida é de 10 mil talentos, que equivale a 350 mil quilos de ouro. Meus amados, cada talento equivale, à época, é claro, a um dia de trabalho. O que representa 10 mil talentos, 150 mil dias de trabalho. Esse é o tamanho da nossa dívida. Se hoje eu parasse de pecar e não pecasse em momento algum até o final da minha vida, para pagar a quantidade dos meus pecados, eu teria que viver 150 mil anos sem pecar. Esse é o tamanho da nossa dívida. Uma dívida impagável. E Deus não pode fazer vista grossas com os nossos pecados.
Isso faz parte dos princípios imutáveis de Deus. A justiça de Deus com relação aos pecados precisa ser satisfeita. E o que Deus fez então? Deus imputou. Imputar é um termo na área financeira, que significa simplesmente pôr na conta de alguém. Deus não pôs os nossos pecados na nossa conta. Ele não puniu os nossos pecados em nós. Mas Deus não pode fazer vista grossas com relação aos nossos pecados. Porque em Ezequiel 18, 20, nas Escrituras diz assim: aquele que pecar é que morrerá. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, de quem Deus cobrará essa conta? A conta pelos nossos pecados. Porque Deus, Ele quer voltar a ter comunhão com o homem. Nossos pecados fazem separação com Deus. E luz e trevas não tem como se relacionar, não se misturam. Deus pegou os nossos pecados e colocou na conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não conheceu o pecado, mas Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo que a lei deveria incidir sobre nós por causa dos nossos pecados. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber. Ele carregou no seu corpo aquele madeiro que era para cada um de nós. Ele foi ferido, ele foi transpassado. Isaías 53:10 diz que Deus se agradou em moê-lo quando ele estava ali na cruz recebendo toda a iniquidade da humanidade. Naquele momento que Jesus estava recebendo os nossos pecados, o sol se escondeu do seu rosto. Houve trevas ao meio-dia. Ele sentiu o desamparo do Pai. Por isso que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados fazem separação com Deus e Cristo naquele momento ele sentiu isso. Mas vitoriosamente, com um brado de vitória, ele gritou: Tetelestai, está pago. Agora estamos quites com a lei, com a justiça de Deus. Que maravilhosa graça, né? Recebida. Mas Deus ainda fez melhor conosco. Deus pegou a justiça de Cristo e colocou na nossa conta. Porque pagar uma dívida significa perdão. Mas depositar a justiça de Cristo significa justificação. Jesus não apenas pagou a nossa dívida, mas pelo seu sacrifício, ele justifica o homem a Deus. A justificação é mais do que perdão, amados. A justificação, além da dívida ter sido quitada, ainda recebemos um depósito na nossa conta de valor infinito. A justiça de Cristo. Os nossos pecados, passado, presente e futuro, estão todos perdoados por causa da justiça de Jesus Cristo. Se hoje o pecado passado estão perdoados, se hoje pecamos e no futuro pecaremos até a nossa morte, não tem para onde correr. Mas nós temos que chegar com o coração arrependido diante do Senhor para que esses pecados sejam perdoados. A nossa conta que estava no débito, além de ter sido quitada, ainda recebemos um crédito da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. É como se a gente devesse por volta de R$1 milhão e a nossa conta tivesse esse negativo lá de R$1 milhão. Aí chega um abençoado lá e deposita R$1 milhão na nossa conta.
Que show de bola, né? Isso é perdão. A justificação é ainda melhor. Além de ser quitado essa dívida de R$1 milhão, ainda é depositado um valor que você vai tentar gastar a vida toda e não vai conseguir. Essa é a justiça de Cristo na nossa conta. Essa é a glória do Evangelho. Os justos justificam o injusto, sem deixar de ser justo, pela imputação da justiça do justo ao injusto. Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que maravilhosa graça recebida por cada um de nós. A reconciliação, meus amados, a reconciliação do nosso Senhor Jesus Cristo, realizada lá na cruz, é o resultado e não a causa do amor de Deus. Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas para revelar o seu coração amoroso a cada um de nós. Na verdade, não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. Através da cruz, Deus nos mostra o seu amor. Não pelo que somos, mas apesar do que somos. A cruz de Cristo é a prova cabal de Deus estar de braços abertos para nos receber de volta ao lar. Para ilustrar até aqui, vou trazer uma história e guardado as devidas proporções. Havia um fazendeiro, e esse fazendeiro, ele tinha uma esposa e tinha um filho, já jovem, uns 20 e poucos anos, e um filho bem rebelde, respondão, e vivia causando atrito entre o pai e o filho. Um certo dia houve um atrito tão forte, tão intenso, que o filho resolveu sair de casa. E a partir desse dia, todas as horas da refeição, a mãe desse jovem, ela não conseguia se alimentar. A única coisa que ela fazia era apenas chorar. Passado alguns dias, a mãe desse jovem adoeceu. Ficou acamada. O fazendeiro chamou o médico da família. O médico da família fez exames, a consultou e falou para esse fazendeiro: ela não tem nenhum problema físico. O problema dela é na alma. Ou seu filho volta ou ela irá morrer. Rapidamente o fazendeiro chamou seus empregados e mandou eles correrem às cidades vizinhas atrás desse filho. Um dos empregados achou esse filho e ele veio correndo para ver a sua mãe. No momento que o filho entrou pela porta da frente, o seu pai saiu pela porta do fundo. E ele correu rapidamente no quarto onde estava sua mãe acamada. E deitou de um lado da cama. E a mãe deu a mão para o seu filho. Mas aquela mãe mandou chamar o seu esposo. E ele veio. Ficou o filho de um lado da cama e o fazendeiro do outro lado da cama. Eles nem se entreolharam, não trocaram nem olhares. A mãe com uma mão pegou a mão do filho. Com a outra mão pegou a mão do pai. A mão do filho, a mão do pai. Ela pegou a mão dos dois e juntou no seu peito. E colocou a mão do filho sobre a mão do pai. A mão do pai sobre a mão do filho. E ela morreu. Por isso que eu falei, guardado as devidas proporções. Deus nunca esteve com raiva ou irado contra nós.
Deus é irado contra o pecado. Mas se nós nos reconciliarmos com Ele, Ele será um Pai amoroso. Mas para isso nós precisamos de um mediador. Nesse caso, foi aquela mulher. E no nosso caso, é Jesus Cristo. Sem um mediador, não há reconciliação. Quão maravilhosa a graça recebida. Mas a gente se pergunta, mas e agora? Nos reconciliamos com Deus. Nós somos justificados diante de Deus. Vamos comemorar? Vamos. Vamos celebrar? Vamos. Mas aí nós temos uma obrigação, que é o que diz a palavra, que é o terceiro aspecto. Nós somos encorajados a proclamar reconciliação. Olha que o texto no verso 19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando nós recebemos tão maravilhosa graça, meus amados, a maravilhosa graça da reconciliação, nós temos uma alegria imensa de compartilhar. Nós temos uma alegria imensa quando estamos no primeiro amor de falar dessa reconciliação maravilhosa que estamos caminhando com Deus. Paulo chama essas pessoas que compartilham essa alegria com outras pessoas de embaixadores. Embaixadores da reconciliação. O embaixador, ele é um porta-voz oficial de uma nação em um país estrangeiro. A reconciliação traz consigo um novo nascimento, um pai amoroso, uma nova família, novos irmãos e uma nova nação. Nós deixamos de ser cidadãos brasileiros e passamos a ser cidadãos dos céus. Que alegria imensa. Nós temos que manter o primeiro amor. Temos que ter essa alegria em falar do nosso país, em falar do reino de Deus. Sabe, amados? Sabe o que eu vejo aqui, sentado nessa plateia? Vários embaixadores. Essa igreja se tornou uma reunião de embaixadores do reino de Deus. Meus amados, se você está na igreja há muito tempo e ainda não descobriu qual é o ministério que você deve desempenhar para o crescimento da igreja, para o avanço da igreja, não sabe se é no ministério infantil, no ministério de louvor, no ministério de misericórdia. Mas um ministério, você já foi designado para o ministério da reconciliação. Antes nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira de Deus. Agora nós somos embaixadores da reconciliação, filhos de Deus. Antes nós estávamos perdidos, agora nós buscamos os perdidos. Oh, meus amados, nesse mundo marcado pelo ódio, pelas guerras, pelos relacionamentos quebrados entre o homem e Deus, entre o homem e seu próximo, nós temos um glorioso ministério, o ministério da reconciliação. As boas novas não chegou para nós através de anjos, não. As boas novas chegou para cada um de nós através de homens e mulheres de Deus, os remanescentes de Deus, que caminhavam nessa terra, que apregoavam as verdades. E nesse momento, nesse tempo, é chegada a nossa hora de também levar essa palavra de reconciliação àqueles que ainda não conhecem a Deus. Nós somos encorajados a crer que Cristo fala através de nós, pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence,
da verdade, da juízo e da justiça. Nós temos que ter essa coragem. Ele nos confiou esse ministério. Todo embaixador ostenta uma imensa responsabilidade. O embaixador, ele fala em nome do governo que ele representa, em nome do país que ele representa. Quando as pessoas escutam esse embaixador falar e agir, ele começa a perguntar: é dessa maneira que esse país pensa e age? É dessa maneira que funciona o país da onde essa pessoa vem, esse nascido de novo, que é o reino, que é os céus, que é o reino do Senhor, o reino dos céus? O embaixador, meus amados, ele fala e age como representante legítimo do seu soberano. O embaixador do reino de Deus, o embaixador da reconciliação, ele fala e age como legítimo representante de Deus na terra. O embaixador, ele vive numa terra estranha. Ele vive entre pessoas que falam idiomas diferentes, estilo de vida diferente. Nós, amados, por que isso? Porque nós nascemos de cima. Nós nascemos do alto. Nós nascemos do Espírito. O céu não é apenas nosso destino, mas também é nossa origem. A nossa pátria está no céu. Nós não devemos nos naturalizar e muito menos nos embaraçar com as coisas desse mundo. A mensagem do embaixador, ela é urgente. A mensagem que nós anunciamos é maior, mais importante, é vital mensagem a ser ouvida. Deus que reconciliou consigo o mundo, pela morte de Jesus Cristo, agora exorta o mundo, por intermédio dos seus embaixadores, para que se reconcilie com Ele. Temos que entender, meus amados, que o avanço da igreja neste mundo está nas mãos dos embaixadores do reino de Deus. Mas quais são as verdades práticas que podemos aprender com essa exposição da palavra? Primeira verdade prática é que Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. O pecado cometido pelos nossos pais nos separou do relacionamento com Deus. Mas Deus toma a iniciativa de se reconciliar, de restabelecer o relacionamento com Ele, através do único meio viável, Jesus Cristo, pela morte de Jesus. Meus amados, o Evangelho ele nunca foi criado para fazer o homem escapar do inferno. Nós precisamos entender que o plano de Deus é muito maior, é muito mais glorioso. Quando o homem pecou, todo o trabalho de Deus foi para tentar recuperar o relacionamento entre o homem e Deus. Dizem que o pior do inferno não é o fogo que não se apaga, e nem o verme que nunca morre. Mas o pior do inferno é que Deus não está lá. As pessoas estarão eternamente sem relacionamento com Deus. A percepção que nós temos que ter do Evangelho é que ele não foi feito para a gente poder escapar da condenação, mas para a gente permanecer em relacionamento com Deus. Segunda verdade é que não há salvação a não ser em Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Trocando em miúdos, se Jesus não tivesse pisado na terra, se a imagem do Deus invisível não tivesse vindo à terra, todos nós estávamos condenados. Não havia salvação para ninguém. Quem quer se reconciliar
com Deus tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E esse pacote, ele é completo. Ele é fechado. Não adianta querer aceitar Jesus como Salvador e não aceitar como Senhor. O pacote é fechado. É tudo ou nada. 50% é nada. Jesus é o único mediador e justificador entre Deus e os homens. Na reconciliação, há uma responsabilidade humana, que é a terceira verdade que nós iremos falar aqui. Colossenses capítulo 1, verso 22 diz assim: Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. A reconciliação, ela não é só uma predisposição da parte de Deus de se reconciliar. Também há a responsabilidade humana em responder positivamente a essa reconciliação. Aceitar o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo faz parte do pacote. E faz parte do pacote também nós sermos santos, sermos inculpáveis e sermos livres de qualquer acusação. Essa é a responsabilidade humana na reconciliação. Trocando em miúdos, caminho de santidade. Santidade progressiva. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma santidade posicional. Mas quando nós começamos a caminhar e obedecer o nosso Senhor, nós caminhamos em santidade progressiva ou experimental. A quarta verdade é porque a gente precisa abraçar o pacote da reconciliação. 2 Coríntios 5,19, na parte final, diz assim: E nos confiou a palavra de reconciliação. Existe um efeito que deve ser desencadeado na vida dos reconciliados com Deus. Nos foi confiado a palavra de reconciliação. Mas o que nós estamos fazendo com a confiança depositada por Deus em nós? Estamos respondendo positivamente essa confiança? Precisamos entender, meus amados, que a dinâmica do reino não é só receber. A dinâmica do reino, ela é vida, ela é cíclica. E com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós devemos consolar outros. Aquilo que Deus nos dá, Ele quer que possamos passar a outras pessoas. Nós precisamos entender como princípio. E o princípio é receber, celebrar e compartilhar. Esse é o princípio do reino. Recebemos a palavra de esperança, atendemos positivamente a ela, assim nascemos de novo. E somos salvos pela graça mediante a fé. Salvos por aceitar, por fé, o sacrifício de Jesus na cruz. Salvos da escravidão para termos um relacionamento íntimo com Deus. Aceitando Jesus como mediador, justificador, salvador e Senhor. Nós recebemos. E agora vamos celebrar. Celebrar tão maravilhosa graça recebida por Deus. E celebrar com hinos, cânticos espirituais. Celebrar na comunhão dos santos. Na alegria de estarmos caminhando juntos, um edificando o outro. Celebramos tão maravilhosa graça recebida da parte de Deus em nossas vidas. Recebemos, celebramos. E agora nós vamos compartilhar. Compartilhar tão maravilhosa graça. Nós devemos compartilhar qual é a razão da nossa esperança. Devemos compartilhar para aqueles que limitam a sua vida a essa existência. Nós devemos compartilhar essa esperança para aqueles que estão olhando para esse mundo e só enxergando esse mundo. Para aqueles que estão em estado de depressão,
para aqueles que estão sofrendo por causa de angústias e dissabores dessa vida. E falar para eles qual é a razão da nossa esperança. Romanos capítulo 8, verso 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está aguardando que a gente se revele como filho de Deus, abraçando esse pacote por completo. Nós precisamos falar da palavra da salvação. Nós precisamos falar da reconciliação. Nós precisamos falar qual é a razão da nossa esperança. E essa mensagem, ela é urgente. Fecha seus olhos. Pai Santo, amado e querido,